Shalom, caros alunos! Voltamos mais uma vez aí para nossas aulas. E aí, preparados? Treinou? Já está falando mais rápido que eu no alfabeto? Espero que sim, espero que sim. E desejo aí que você transponha esse momento inicial, que é o momento de letramento, que é realmente mais desafiador, tá? Passou isso aí, é que nem andar de bicicleta, depois as coisas vão ficando mais fáceis. E aí? Terminamos onde? Lá no Lamed, né? Então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Ok. Vamos fechar o alfabeto? Porque o alfabeto tem quantas consoantes? 22. Então vamos ver as restantes agora, que vão completar esse número, né, de 22 consoantes, para a gente conseguir avançar na matéria. Essa é uma das partes principais, tá, gente? O letramento. A parte inicial do letramento aqui. E isso aqui vai gerar valor, sim. Como eu comprometi, né, no finalzinho da aula aqui, tem uma coisa aqui guardada, algumas coisas aqui guardadas para vocês. Seguindo, então nós estamos agora na nossa terceira linha aqui do slide, ok? E olhando aqui de modo bastante cuidadoso, né, para a sequência aqui da nossa matéria. Então vamos lá. Próxima letra é MEM. Ó, fecha os lábios, tá? Quando você terminar. Tem muita gente que vai falar isso aqui. MEM, não é MEM. É MEM. Como se eu fizesse no inglês. I am. Tá juntando os lábios. MEM. Fala bem alto. Se você tá agora próximo de alguém novamente, se você está aí próximo, mais uma vez, daquele jeito. Vamos lá. MEM. MEM. Perfeito? MEM. Som de ma, memi, mo, mu. Opa. Isso aí. Ma, memi, mo, mu. Tranquilo, tranquilo. Como que eu faço? Faz um U ao contrário, fecha uma perninha dele ali, ó, do lado direito, tá vendo? E lá em cima você faz um cortinho, inclinado, do lado esquerdo. Só isso, simples, simples. Então, esse é o som do ma, me, mi, mo, mu. Não é difícil, gente, não é difícil. Próxima letra, e pode ver que segue a sequência, como eu falei, de muitos alfabetos. O nosso é M, N. Aqui também, ó, vai ser transliterado o M e o N. Então aqui é o MEM, da onde vem o MAIM, né, que são as águas, que nós vimos lá na nossa primeira aula. Agora, temos a letra que é a próxima, a letra NUN. NUN. Pode falar comigo. NUN. Fala bem alto. E o som? Tá fácil, né? Na, né, ni. Nó e nu. Simples, tranquilo. Tranquilo de entender, tranquilo de falar. É o M e o N nosso. Na, né, ni, nó, nu. Que é o MEM e o NUN. Como que eu escrevo NUN? Também acho que é um dos mais simples. Você vai fazer... é como se fosse o colchete. Tá? É um colchete, só que mais fininho, tá? Cuidado para não fazer muito grosso. Mas faz um colchete. Professor, não precisa fazer aquele rabinho puxando ali para cima, não. Você faz assim, ó, uma reta, faz a plataforma dele aqui, aliás, aqui embaixo, né, ó, um pezinho, uma cabecinha e uma reta. É o colchete mesmo, ó. É o colchete. Não sei se vai aparecer para vocês aí qual lado, né? Ó. Lembrando, da direita para esquerda. E aqui já tem uma coisa interessante para a gente começar a falar. MEM e NUN. As retas, às vezes, o pessoal confunde um pouco. Quando você está no Aleph, lá no Aleph, professor, como que eu sei? A primeira reta, que é a base do Aleph, eu faço, né, inclinado, e depois eu puxo aquelas curvinhas que a gente falou, né, para cima e para baixo. Né? Essas curvas aqui do Aleph podem ficar erradas se eu fizer a barra de um lado ou de outro. Concorda? Se eu virar de aqui ou de aqui. Tem uma dica para vocês saberem sempre para onde que eu puxo a barra. De onde que ela começa embaixo e onde ela termina em cima? Ela começa embaixo na esquerda e vai em cima para a direita, ou ela começa embaixo, né, embaixo na esquerda e em cima à direita, ou embaixo direita e em cima à esquerda? E a tendência natural das letras aqui é sempre ir embaixo da direita para cima na esquerda. Tem uma razão para isso. Qual que é? Será que você sabe? Sabe qual que é a razão? Não é difícil saber. É porque eles escreviam da direita para a esquerda. Então a tendência, quando você pega para fazer alguma coisa, é vindo na direção que você tá, não é? Ó, pode pensar. E você pega aqui de baixo e vai, tá? Faz sentido, é isso mesmo. Então muitas letras, né? O corte do Zayn, o Zayn, ele tem um cortezinho aqui meio inclinado, ó, tá vendo? Ele também inclina. Também ó, direita para a esquerda, baixo para cima aqui. Então
A tendência deles é fazer isso com as letras que têm esse tipo de orientação. E aí vamos então, paramos aqui na letra Nun. A próxima letra é a letra Samer. Alguns vão falar Samek, mas não é Samek, porque é um kaf sem dagesh. Né? Então, você agora, como aluno chique aí, ó, da pós-graduação, um aluno que sabe aí a forma correta, então é kaf sem dagesh. Então não pronuncia o Samek, como alguns falam erradamente. É Samer, Samer, arranhando. Como que eu escrevo ele? É um O, faz um O e um chapeuzinho nele em cima no finalzinho. Dá uma volta nele, quando você terminar a volta, você puxa o chapeuzinho. Só isso. É o Samer. E o som dele é de Sa, Sé, Si, Sol, Su. Bem simples também. Sa, Sé, Si, Sol, Su. Tá bom? A próxima letra, agora, ela tem um negócio diferentão aqui, que a gente já viu em outros momentos. Esse aqui, pode falar comigo bem alto, é o Ain. Ain. Imagina esse som, ó. Ain. Que som será que é esse? Não tem som. Não tem som, professor? Não tem. Assim como nós já vimos no Aleph, o Yud também, de certa forma. E o Ain não tem som. Não tem som. Ele vai depender... professor, para que existe o Aleph e o Ain, por exemplo? Então, se eles absolutamente não têm som nenhum, né? Tem uma razão. Pode ser, eu sempre gosto de usar assim, para identificar alguns tipos de palavras, porque embora ele talvez não tenha uma sonoridade para ter algum valor específico, na hora de escrever, essa letra, Aleph, Ain, ele vai diferenciar algumas palavras de outras, então te ajuda a você ter, por exemplo, homônimos homófonos, mas nem sempre homônimos homógrafos, tá? Então, eles vão ter uma grafia diferente, o que te ajuda a diferenciar uma palavra de outra, enfim, são algumas possibilidades. E esse Ain é um dos mais chatinhos de fazer, eu diria. Quando eu comecei a aprender, eu também achava, porque ele é um pouco informe, né? Ele parece um Y, tá vendo? Mas uma das formas é você fazer a curva principal dele, tá vendo? Ó? E perceba que o outro é como se fosse um galho brotando do lado esquerdo. Então tenta fazer isso. Faz um escorregador, ó, descendo, encostando na margem da folha, não atravessa. Faz o escorregador e puxa o galho ali do lado esquerdo. E não precisa fazer essas cabecinhas ali, ó, mais engordadas dele ali, não. Como eu falei, são só as retas. Você pode pesquisar essas grafias aí também na internet. Então, o Ain não tem som. Próxima letra. Agora nós temos a letra, pode falar comigo, P. Letra P. Som de... Cuidado, cuidado. Agora vai ter diferença o dagesh de novo. De todos que nós vimos, quais que tinham diferença em dagesh mesmo? O Beitz e o Kaf. Beitz pode ter som de B ou de V. Kaf pode ter som de K ou de H. Agora o P, ele pode ter som de F ou de P mesmo. F, F. Imagina assim, o P, ele tá com dagesh. Ele tem força, ó. P, P, P. Você vai tira o dagesh, vai tirando a força dele. É como se ele fosse perdendo a força, ó. P, 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 P. Ele vira um F. Tá vendo? Ele perde a força, então ele fica um F. É o som do F. Lembrando que tem vários detalhes aqui, tá, gente? Em relação à origem mesmo. Por exemplo, o Gimel, né? Que eu falei tem som de Gageg-Gogu. Ele tinha um G mais forçado aqui, que provavelmente ele tinha, hoje não se fala, então se fala com som de G mesmo. Então hoje tem muitas coisas mais simplificadas, eu diria. E pelo menos em alguns aspectos aqui do alfabeto. No caso do P, ele pode ter som de F, de faca. E o G do gato mesmo, que é Gagé, cuidado, não é G-I, né? É Gageg-Gogu. Gageg-Gogu, Fafa-Fifofu. Com dagesh, som de P. Sem dagesh, som de F. Perfeito? Perfeito. Então, esse é o... mas como que eu escrevo, professor? Parece muito difícil. Presta atenção. Alguns alunos já perceberam isso em N aulas que eu dei, né? Perdi a conta, assim, das aulas de hebraico que eu já dei, mas acho que teve 2 ou 3 turmas em que teve alunos que perceberam isso. Tem um jeito muito didático, cara, de você lembrar desse P, né? E escrever ele, na verdade, de uma forma assim que te lembre alguma coisa. Tem uma letra do alfabeto de cabeça para baixo aqui. Qual que é? O G. É só fazer o G, sério mesmo. Faz o C e puxa 2 traços. Pá, pá, tá vendo? Deixando um rabinho ali, né? Imagina aqui, ó, o C, tá vendo? Ó, o C invertido, né? Pra mim aqui tá invertido.
E aí você vai colocar uma reta aqui e outra reta aqui, certo? Ó, tá. Só que você deixa um rabinho sobrando aqui, ó. Só isso. Tem um rabinho sobrando. Mas é um G. É um G de cabeça para baixo. Se você escrever um G de cabeça para baixo, a pessoa entende, tá? Quem sabe hebraico, bate o olho e vai saber que é um P. Então é isso. Som de pá, pé, pi, popu, ou fá, fé, fi, fó, fu. Tem mais detalhes sobre essas letras que eu tô passando agora, mas a gente vai ver no próximo slide. Próxima letra. Outra diferentona, típica aí do hebraico. Pode falar comigo. Tzad. Tzad. Mas fala alto, meu querido. Fala alto, né? Eu sei que tá gravado, mas eu sei que você não está falando alto. Fale alto agora. Tzad. Coragem, vamos, ânimo, bora. Bora lá. Tzad. Pode melhorar, hein? Tá, aí, agora sim. Tzad. E como que é a pronúncia dele, então? É como se eu estivesse abrindo um refrigerante. Tzad, tzad, tzi, tzod, tzu, é o tz. Tá vendo? Tzad. O mais próximo possível do português que a gente consegue imaginar talvez seja a palavra tsunami. Tsunami, tá? Seria mais ou menos isso. E esse tzad, imagina que você vai fazer um X. Ó. Quando você faz um X, só arranca uma das pernas dele e deita. É isso. Tá? Percebe? Dá pra fazer assim. Só isso. Imagina um X, só que essa perna aqui de baixo, ela caiu. Pum. Ela ficou encostada ali na outra ponta. Esse é o tzad. Ficou mais simples assim, né? Ficou mais simples. Então, som de tsa, tse, tsi, tso, tsu. Próxima letra. Essa aqui eu confundi muito nos meus primeiros anos, quando eu estava aprendendo hebraico. Por quê? Porque o P, aqui em cima, que nós já vimos, tem som de P. Mas quando eu olho para esse cara, parece muito um P, né? Mas não é. Esse aqui tem um som do Q. O nome dele é Kuf. Alguns chamam de Kof, né? Mas eu prefiro Kuf. Pode falar comigo bem alto, então. Que é dessa última linha, né? A quarta linha aqui agora. Da direita para a esquerda. Kuf. Kuf. Esse Kuf não é o P. É o som do Q. É como se ele tivesse só virado. A letra Q também se escreve assim, né? De certa forma. Atenção. Nós já vimos letras sofits. Eu vou mostrar outras letras sofits aqui que a gente ainda não mostrou. Que passam a margem da folha. Todas as outras, ó, dessas aqui eu não, nessa tela eu não tenho nenhuma letra sofits, eu não mostro qual que é sofits. Mas eu já sei qual que é aqui, ó, o kaf, por exemplo. Kaf é a letra sofits. O P e o tzad a gente vai ver que também é sofits. O nun também tem sofits, o mem também tem sofits. Tá? Mas eu vou mostrar isso depois. Para todos os efeitos, aqui elas estão sem sofits. Nenhuma aqui passa a margem da folha. Natural. A letra, naturalmente, ela não passa a margem da folha, nenhuma dessas. Mas, a letra Kuf é diferentona. É a única do alfabeto que, sendo uma letra natural aqui, ela passa a margem da folha. A perninha dela atravessa a linha. Fica ali, ó, tá vendo? Sobrando. Essa é a letra Kuf. E perceba, ela não encosta. Essa perninha dela não encosta com a outra linha que ela passa, nem em cima nem embaixo. Mas você pode fazer um P mesmo, tá? Ó, é um P. Mas o som dele é Q. E faz mais ou menos assim, ó. Aqui atrás sobrando um pouquinho. Talvez para você na câmera vai aparecer aqui, né? Mais ou menos isso. Sobrando espaço aqui, sobrando aqui. E o rabinho dele, ó, atravessando um pouquinho aqui para trás. Pode ver que o rabinho dele atravessa um pouco para trás ali da letra. Então, esse é o Kuf. Som de K, Q, Ki, Ko, Ku. E a próxima letra. Uma aí, que é uma das mais fáceis também. Cuidado para não confundir com lá em cima com o Dalet, tá? Porque a diferença do Dalet, que eu já falei para vocês, é o seguinte. Vamos recobrar o Dalet. Dalet, que é a quarta letra do alfabeto lá em cima, é uma reta e outra reta, mas ó, a reta, tá vendo aqui, ó? Ela não emenda aqui, ó, certinho. O Dalet, ele tem que avançar um pouco. Não é nem um T, nem o começo ali de um quadrado. É o T recuado, aí fica um rabinho aqui sobrando do Dalet. Esse é o Dalet. O Resh, que é esse próximo agora aqui, que é a antepenúltima letra que nós estamos vendo, ele é curvado, né? Ele não é retão assim, ele é um pouquinho curvado, ó, ele faz tipo uma curva aqui na ponta, e ele é assim, ó, tá? Emendado, não tem nenhum rabinho sobrando. Essa é a diferença. Embora você olhando aí na tela, né, dá para confundir, ó, né? Ó lá. Mas assim, quem já está acostumado, bate o olho e já sabe que não, tá vendo? Porque ali tem uma diferença. Ou seja, esse encontro aqui do Dalet, que ele vai para trás um pouquinho, tá vendo? O Dalet. E o Resh, que
faz realmente uma curvatura e não atravessa nada. Então, esse é o resh. E o som dele, gente, o resh. Para todos os efeitos, hoje em dia você pode falar rareriroru. Rareriroru. Mas saiba que antigamente ele era uma gutural. Gutural, então ele passa pela garganta direto sem ter nenhum acidente da língua, do dente ou da boca. Ele viria aqui, ó. Né? Ele passaria mais ou menos aqui. Esse seria o resh original, mas ninguém faz isso. Então, você vê os judeus falando, o pessoal falando, todo mundo usa o resh com esse som aqui, rarariroru. Pelo menos os que eu vejo, tá? Se eu não me engano, eu já vi alguns falando, mas é exceção, tá? Pelo que eu tenho visto, é exceção. Então, o resh original seria uma gutural mesmo. Por isso que a gente coloca ele entre as guturais. Mas, hoje em dia, você usa a língua mesmo, ó. Re, né? Que é, por exemplo, a palavra lá que a gente leu no início, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Você tem bereshit, no princípio, reshit, tá? Então, esse é o resh. Resh, pode falar bem alto aí. Próxima letra, agora nós temos a letra Shin. 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 Som de... Depende. Se ele tiver com a bolinha do lado direito, som de X. Ou de SH, que é a transliteração dele. Mas ele pode estar com a bolinha aqui, ó. Ele é o tridente, né? Então ele pode estar com a bolinha do lado direito. Mas ele pode também estar com a bolinha lá do lado esquerdo. Do lado direito ele tem som de X, transliterado com SH. Mas se ele for lá para o outro lado, ele vai ter som de S normal. O som do S, sapo. O mesmo som que a gente viu do summer, que é o sa, sé, si, só, su. Isso é interessante. Como que eu decoro? Mais rápido isso, mais fácil. É difícil a gente decorar assim de pronta, de primeira. Então, para ficar mais fácil, imagina o seguinte. Tudo que começa no hebraico começa do lado direito e termina do lado esquerdo, certo? Ok. Primeiro ponto. Então, começa do direito e termina para o esquerdo. No começo, tudo é mais antigo. Eu estou fazendo uma mnemônica aqui com vocês, tá? Uma analogia. No começo é mais antigo, depois fica mais recente. Antigamente, nós tínhamos muitas televisões com a sintonia lá, que você ficava puxando antena, para quem é mais das antigas, puxava a antena lá, colocava até a bombril lá na esponja de aço ali para tentar pegar o canal, e o canal, quando não pegava, ele fazia o quê? Uma chiadeira, ó. Antigamente, no começo, lado direito. Hoje em dia a coisa está mais recente, mais bonita, mais afinada, então não fica mais com chiadeira. Se ele não chia mais, ele faz... Já arrumou o canal. Entendeu? Então a didática aqui é o seguinte, para você conseguir decorar isso. Do lado direito ainda está chiando o canal. Arrumou? Do lado esquerdo. E enfim, chegamos à nossa 12ª letra, que é o Tav. Aleph a Tav, né? Então a letra Tav, que é o som do ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Como que eu escrevo? Faz um resh. Olha o resh que a gente acabou de passar. Percebe que o resh está aqui no Tav? Olha lá. É isso mesmo, ó. Faz o resh. O resh é só faz isso aqui, ó. Tum, tum. Não precisa, lembra o que eu falei? Não precisa ficar fazendo o chapéuzinho dele ali, não. Faz só assim, ó. Entendeu? Faz as curvas. Fez o resh, você puxa ali e corta. Do jeitinho que tá ali. Alguns fazem diferente, alguns fazem isso aqui, ó. Faz uma reta aqui, o resh tá aqui, né, ó. Faz duas retonas aqui, ó. Imagina o resh. Deixa eu tentar fazer com a minha mão aqui, é difícil. Imagina o resh aqui, ó. Você só faz uma reta aqui, ó. Uma reta aqui, uma reta aqui, ó. Também é válido, tá? Tem duas formas de fazer. Você faz aqui e aqui. É uma caligrafia válida ali. Som de ta, te, ti, to, tu. Assim como o tet. O tet que a gente viu também tem som de ta, te, ti, to, tu. Como eu falei, né? Ainda que antigamente possa ter tido alguma diferença maior ou especulativa, fato é que para todos os efeitos aqui nós falamos o som do tet e o som do tav é igual. Som de ta, te, ti, to, tu. Show? Então, agora reforçando para vocês alguns detalhes. A gente continuou do mem nessa aula. Então, ó, mem tá aqui. Mas tem o mem sofitz. Olha lá. O mem sofitz é um quadrado, literalmente. Você faz um quadrado e deixa um bonezinho para frente dele ali. Esse é o mem sofitz. É a letra mem quando aparece no final de palavras. O nun, lembra que eu falei que tinha um sofitz dele também?
ele atravessa a margem da folha, como se quebrasse a perninha dele e caísse ali, ó, ficasse pendurada, tá vendo? O P, mesma coisa, ó, quebra a perninha e pendura, tem um P sofit também. O Tzad, tem o Tzad sofit, quebra a perninha, fica reto também, ali, ó. E o Shin tá em roxo aqui só para lembrar que tem a diferença do Shin e do S, né? Do Sh e do S. E, gente, então é isso, olha só. Agora ficou mais fácil. Vamos tentar rever tudo que a gente viu até aqui, recobrar. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzad, Kuf, Re, Shin e Tav. Show de bola, gente. E lembrando que os sons, então, para todos os efeitos, 5 formas finais temos no alfabeto hebraico. 5 formas sofit. Quais são as 5? O Kaf sofit, Mem sofit, Nun sofit, P sofit, Tzad sofit. 5. Desses todos sofit, todos os que são sofit atravessam a margem da folha, exceto o Mem. Pode ver, ó, o Mem ele não atravessa a margem da folha, cuidado. 3 modificações de dagesh do som. Então, você tem o Beit com dagesh sem dagesh, som de B ou V. Kaf com dagesh sem dagesh, som de K ou som de V de novo, som de Ra, perdão, som de Ra, arranhando. O P com dagesh sem dagesh, som de P ou som de F, né? E ali o Shin, né, ele tem uma variação também, que é modificada pelo sinal diacrítico, fazendo Shin ou Sin. Que aí pode ser colocado aí como uma categoria junto ali com 4, né, variações de som. Beleza, gente? Show de bola? Agora um desafio para você. Desafio, tá aí na tela. Quero ver se você consegue, hein? Quem falar primeiro acerta, tá? Eu não vou conseguir ver quem tá falando primeiro, com certeza, né? Tá gravada aqui a nossa aula. Mas só pra interagir com vocês. Vamos lá. Quem que consegue falar primeiro aí? Ó, onde tá o Lamed? Onde tá o Lamed? Aí. Onde tá o Mem Sofit? Cuidado, o Mem Sofit é meio quadradão. Ó, tá bem ali no meio da tela, o Mem Sofit. Do lado do Aleph. Olha lá o Aleph. Cuidado, esse Aleph aqui eu não gosto desse jeito, não. Eu peguei, mas eu não acho que ele tá bem feito porque ele faz o encontro das curvas. O Aleph, ele não encontra as curvas. Uma curva é para cima, outra é para baixo. A reta fica. Mas aqui eles fizeram mais simplificado. Enfim, tem alguns que fazem. O Samer, alguns fizeram com a letra O, não fizeram o chapéuzinho. Também não acho bacana, mas tem gente que faz assim, essa caligrafia. Olha lá, o Tet, que é o U cortado. Tá lá na ponta de esquerda, lá no topo. Olha lá, Tet. O Reish, onde que tá? O Shin, onde que tá? O Vav, que é só uma retinha, basicamente, se quiser. Tá ali. P Sofit, sem dagesh, tá? Não tem nenhum com dagesh aqui, deixei tudo sem dagesh. O Yud tá fácil, tá lá do lado direito, em cima do Kaf, tá vendo? O Kaf tá sem sofits também. Aliás, sem dagesh, som de Ra. Se ele fosse sofit, né? Se o Kaf tivesse no final de uma palavra, ele cairia ali, aquela perninha também. Que inclusive ele tá aparecendo ali, né? O Kaf Sofit está atrás do Men normal, ali mais para frente. Gimel, olha lá. Consegue identificar? É uma forma da gente interagir aqui, galera. Você conseguir perceber um pouco melhor, ter essa intimidade com as letras hebraicas. E claro que eu deixei, né, numa escrita mais chique, né, espelhada aí, relucente, né, uma espécie de neon aí das letras. Fechou? Conseguiram visualizar isso? E aí? Eu vou falar o que eu disse para vocês agora. Como prometido, só conhecer o alfabeto já é útil, pessoal? O que você acha? Só conhecer o alfabeto já é útil? Eu vou contar para vocês. Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Salmo 119. Salmo 119, como que aparece na sua Bíblia? Abre aí. Se você tiver acesso a interlinear e conseguir já olhar o texto original, melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. É que eu vou falar. Você pode conferir depois tudo que eu vou dizer aqui. Salmo 119, você tem cada versículo começando com a letra Aleph. É por isso que em muitas Bíblias eles vão colocar o bloco chamado Aleph. Salmo 119. Cada linha desse versículo é Aleph, Aleph, Aleph. Ó, tá vendo aqui o versículo 1, 2 e 3? Da direita para a esquerda. Tá vendo que ali é a letra Aleph? Tá vendo? Independentemente dos sinais maçoréticos aqui, as pontuações. Tá vendo? É Aleph. Então você tem sim Aleph começando cada linha, pessoal. Cada linha. É lindo isso aqui. Aí o próximo bloco é Beit. Beit, 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 Beit. Gime, 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 Gime. Dalis, Dalis. Ele vai seguindo. O Salmo 119 ele é grande por quê? Porque são blocos, 22 blocos. 22 blocos, um para cada letra do alfabeto
hebraico. É um poema, né? É uma poesia estruturada. É lindo de se ver, é poético, mas mais do que isso, tem uma mensagem por trás. Será que você já percebeu qual que é? Eles estão fazendo uma espécie de acróstico, né? Uma espécie de... cada linha começando com a letra do alfabeto e depois vai avançando até chegar no TAV. Pode ver, o último ali é a TAV. Justamente, presta atenção nisso aqui, para trazer uma mensagem. E ela está no texto todo. O tempo todo ele está falando de um assunto. Salmo 119, a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, nos ajuda, eu amo a tua lei serve para isso, serve para aquilo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Mas se senta à roda dos escarnecedores. Lá no Salmo 1 ele começou a falar disso, mas aqui no Salmo 119 ele está mostrando que essa lei é perfeita. Então, essa dinâmica da lei aqui, ele faz agora dizendo o quê? Que a lei de Deus, em outras palavras, ela é completa. É perfeita. Por que ela é completa ou é perfeita? Por que a gente sabe que é essa mensagem aqui por trás? A tese, se eu fosse fazer um sermão expositivo, eu faria um sermão do Salmo 119 inteiro. Porque há uma mensagem una aqui, né? Existe uma coisa aqui muito, muito linda, gente, que é dizer o quê? Que a lei de Deus é perfeita, é completa, de Aleph a Tav, de uma ponta a outra, do início ao fim. Agora, vamos avançar para outros textos e você vai se surpreender com mais. Vai lá em Lamentações. Olha só aqui para mim, tá? Mas presta atenção. Lá em Lamentações, e no livro de Lamentações, pode ver, vai lá no hebraico. Todo o capítulo 1 de Lamentações, ele vai seguir o acróstico do alfabeto. Sério, professor, seríssimo. É lindo, gente. Foi uma coisa tecida. Você acha que ele... Às vezes a gente acha que os autores bíblicos pegaram e saíram escrevendo assim, inspirados, né? E daí escreveu rapidão. Eu imagino, às vezes, talvez, o autor demorando tempos aqui para fazer isso. E estruturando. Por quê? Porque realmente é muito bonito isso. Deixa eu tentar te explicar. Em Lamentações, versículo 1, se você for lá no hebraico, pode ler o texto hebraico, você tem o Aleph, o Beit, o Gimel, Dalet para cada versículo. E quantos versículos tem no capítulo 1 de Lamentações? 22. Porque são 22 letras hebraicas. E aí isso ocorre também no versículo 2. Aliás, o capítulo 2. O capítulo 2 também tem 22 versículos. Por quê? 22 letras hebraicas. Tem um detalhezinho que depois eu explico para vocês de uma das letras do hebraico lá que dá uma variação, mas no capítulo 3, quantos versículos tem? Tem 66. Será que o autor parou de fazer, então, o acróstico? Não, agora ele faz de 3 em 3. 22 vezes 3 é 66. Então, você tem versículo 1, 2 e 3. Aleph, Aleph, Aleph. 4, 5, 6. Beit, Beit, Beit. 7, 8, 9. Gimel, Gimel, Gimel. E ele vai até Tav. Gente, isso aqui é maravilhoso. Aí no 4 ele volta de novo no acróstico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. E o acróstico do capítulo 4, 22 versículos novamente. O que o autor de Lamentações está dizendo? Nós pecamos, fomos levados para a Babilônia, fizemos errado, Deus nos julgou completamente. De Aleph a Tav, Deus nos julgou. Deus nos julgou de uma ponta a outra, o juízo dele é perfeito, nós merecemos, ele está fazendo, vamos lamentar. Olha a mensagem teológica por trás disso aqui, pessoal. Inclusive é uma das outras disciplinas que eu leciono. É maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Mas o mais interessante é o capítulo 5. Quando você vai para o capítulo 5, qual que é a primeira letra do alfabeto hebraico que aparece? Zain. Então parou o acróstico. E o capítulo 2? Nun. E o 3? Yud. Então acabou o acróstico. Poxa vida. Por que será que ele parou de fazer acróstico, né? Podia ter feito no livro todo. Será que foi descuido do autor? Não foi descuido, gente. Leia o contexto. Olha só o que aconteceu no finalzinho do capítulo 4, versículo 22. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. Olha só, o que ele está dizendo? Chega de juízo. De Aleph a Tav, acabou, tá bom, acabou. Agora no 5, olha como ele começa do versículo 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem
acontecido, que é Zahol, né, no hebraico, ou Zehol no hebraico. É lindo, gente, é maravilhoso isso aqui. O que ele está dizendo? Deus nos julgou completamente. Quando chegou no 4, acabou o juízo. Agora, Senhor, lembra-te de nós, olha para a esperança. E o livro termina com clamor de restauração. Lembra-te, Senhor. Bonito? E aí? Fez diferença conhecer só o alfabeto? Fez, né? Só de conhecer o alfabeto. Agora eu vou te dar uma notícia. Eu só te mostrei 2 textos que fazem isso. Tem mais. Lição de casa? Procura no Antigo Testamento agora. A Bíblia fazendo isso. Gente, imagina o resto. Só de você conhecer o alfabeto, olha a mensagem, olha a profundidade do que a gente está encontrando no Antigo Testamento. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é maravilhoso. Então eu conclamo você a repensar o quanto você deveria estar se dedicando, por exemplo, a uma disciplina como essa, de hebraico bíblico. Vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. Resumindo, então, temos 4 variações, temos 5 letras sofits, também temos 5 guturais que a gente já falou, né? O Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Lembrando que o Resh ele é uma gutural, mas a gente pronuncia ele sem ser uma gutural hoje em dia. Então, temos esses elementos ocorrendo, né, no nosso contexto. E não apenas isso, só por curiosidade rapidinho, você tem também a gemátria, né? As letras hebraicas elas começaram a ser usadas como algarismo durante o Segundo Templo, né? Entre os séculos 4 e 2, não tem algarismo, né, no hebraico, então você não tem algarismo romano, algarismo arábico, como os que nós usamos. Eles faziam comparações, então só para você conhecer, cada letra do alfabeto tem um número, ó. Aleph é igual a 1, Beit igual a 2, Gimel igual a 3. Quando chega no 10, ele vai para a casa da dezena, ó. Yud 10, né? O Kaf 20, Lamed 30, Men 40. Quando chega no 100, aí ele termina 100, 200, 300, 400. Por que isso é importante? É interessante. Tem algumas especulações. Por exemplo, se você somar cada letra do alfabeto com o seu número correspondente, isso aqui é só especulação, mas é interessante para vocês conhecerem o que existe. Alguns messiânicos, por exemplo, dizem ali, ó, soma Zorobabel. Zorobabel, pegando ali, né, sem repetição do Bates, você tem 245. Neemias, você tem 113. O total dá 358. Quando você soma a palavra Messias, também tem 358. Então, alguns dizem assim, que o Messias, ele é aquele da restauração, né? Tanto dos muros como do templo, né? O espiritual e o civil ali. Então, é algo poético, né? Pode ser só coincidência? Pode ser. Só estou trazendo para vocês conhecerem. Outras coisas que fazem com as letras hebraicas, e também existe o sequenciamento de letras equidistantes. Quando você anda em Isaías, se eu não me engano, de 40 em 40 letras, tem um número certo ali, você consegue... É sério, gente, anda no Isaías 53, eu não sou dessa linha de interpretação, mas é interessante vocês conhecerem. Você realmente encontra, tá, uma frase que é o quê? Jesus é meu nome, eu fui crucificado. Se você pega 2 tipos de sequenciamento aqui, né, do azul e do vermelho que está aparecendo aí para vocês, você acha esse tipo de coisa. Acontece no Salmo 69 também, alguns dizem que não é coincidência, né? Você fala ali no Salmo 69, o contexto é de louvor, e quando você anda ali de 5 em 5 letras, se eu não me engano, você encontra essa frase também em hebraico dentro do texto. Eu cantarei, ou eu louvarei a ele, né, em hebraico. Então, curiosidades. Só para fechar, então, dado todo esse contexto, sim, só lembrando, a gemátria, né, o número, é por isso que alguns dizem, calcule o número da besta. Lá o contexto é judaico ali também, então calcule o número da besta que é 666. Tudo indica que seria isso. 666 aponta para o valor numérico desse nome. Agora, qual é? Alguns tentam fazer encaixar Nero César, outros você encaixa qualquer coisa ali, né? Se forçar a barra. Então, eu prefiro não bater martelo em nada disso. Mas saiba que provavelmente o 666, por exemplo, no Apocalipse, tem um fundo de gemátria, né? Tem um fundo aí dessa soma desses algarismos. É isso aí, gente. E aí vamos aumentando o nosso vocabulário a cada aula aqui. Então, para você que já começou a pensar aí nas letras hebraicas, embora você não saiba ainda a vocalização, a primeira palavra aí para você começar a decorar, Adamá. Adamá é terra, que vem de Adão. Inclusive, a terra é Eretz, né? Eretz, que é terra. Agora, Adamá, né, que é terra do chão ali, vermelhado, vem do Adão, é Adam. Então, Adamá, né, a terra. Por isso que o Adão veio de lá. E aí você tem o Malchá, né? Malchá, Malachá, ou Malach, depende, aqui é Malach.
Malach, você tem o anjo, o mensageiro, né? Malach, essa é a pronúncia. E o Yom, que é dia, bem conhecido ali dos dias da criação, Yom. Lembra, ó, os lábios terminam juntos. Yom, que é o Mem Sofit, você percebe ali, ó? Mem Sofit. Kal ou Kol, tem umas variações aí vocálicas, todos, né? O todos. Que é o pois, ou portanto, ou conforme. Pois, é o que. Eu até brinco que é bem parecido com quando a gente vai falar assim, é que tal coisa, né? É que. Eles usam que mais ou menos parecido com esse sentido, né? Pois, né? Portanto, conforme. Tem esses textos. Então, vamos aumentando pouco a pouco o nosso vocabulário aqui nessas próximas aulas também. Vou sempre procurar fazer isso. E nos vemos, então, no próximo encontro. Aí sim vamos entrar na parte da vocalização. Obrigado mais uma vez, um abraço e que Deus abençoe você. Valeu!